Graças a Deus, mais uma vez, uma rica oportunidade, como eu sempre digo, unidos, apesar da distância, mas o Deus que eu sirvo aqui, Ele quer que você o sirva aí. O Deus que me fortalece aqui, Ele tem todo o poder para te fortalecer aí. O Deus que me guarda aqui, Ele te protege e te guarda aí. É por isso que a palavra de Deus fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Nós não temos o que temer, nós não temos com que nos preocupar, porque aquele que é por nós, Ele é maior, Ele tem todo o poder, todo o domínio, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele nos guarda, nos fortalece, Ele nos une, Ele nos ajuda, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é maior do que qualquer dor, qualquer lágrima, qualquer humilhação, qualquer afronta. Ele está acima de todas as coisas. Ele reina absoluto, acima de todo principado, acima de toda potestade, toda força do mal. Ele é absoluto, dono de toda força, todo poder, toda justiça, toda honra, toda glória, todo louvor. Esse é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que tudo fez e por ninguém foi feito, aquele que tudo criou e por ninguém foi criado, aquele que manda em tudo, em todos, e por ninguém Ele é mandado, aquele que vê o amanhã, sendo que nenhum de nós tem noção do que é o amanhã, a não ser daquilo que a palavra de Deus relata, aquilo que a palavra de Deus já nos fala. A palavra de Deus, ela nunca tarda, ela nunca falta. Nós somos exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que somos. Nós podemos aquilo que esta palavra diz que podemos. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Às vezes tomamos posse de más notícias, tomamos posse das nossas próprias opiniões, às vezes nós já traçamos o nosso futuro em cima daquilo que a gente acha, daquilo que aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Ele está sofrendo, quer dizer que eu também tenho que sofrer. Ele passou por essa enfermidade, eu também tenho que passar por essa enfermidade. Me lembro aqui agora que a última vez que eu tive no médico, essa semana, e normalmente quando a gente vai a uma consulta, uma das primeiras perguntas dos médicos: tem algum caso na família? Tem essa doença na família? Tem alguém que já passou por essa dificuldade, por essa insuficiência, por essa debilidade? Por quê? Porque na medicina, aquilo que aconteceu com meu bisavô é normal, é certo que aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai ou com a minha mãe, vai acontecer comigo. Pode sim, na humanidade, na medicina, na lógica humana, nos estudos humanos, ter uma certa probabilidade de que isso pode acontecer. É algo que foi encontrado, que foi estudado, que foi pesquisado pelo homem. Mas a palavra do homem não é a última palavra. Eu ouvi no início dessa pandemia, talvez você também ouviu, que todo mundo vai pegar essa doença. Queridos, você que me ouve, Deus é que sabe se todo mundo vai pegar ou não. Deus é que sabe se todo aquele que pegar vai perder a sua vida ou não. A questão é que nós aqui, enquanto nesse corpo humano, estamos sujeitos à dor, à tristeza, a quedas, a dificuldades, a enfermidades, a perdas, a danos. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos sujeitos a passar por dias maus, dias difíceis. Isso já está registrado na Bíblia, na palavra de Deus, isso é fato. Por quê? Porque a carne, ela é perecível, a carne, ela é sujeita à dor. Por quê? É a natureza humana. Nós viemos do pó e ao pó tornaremos, nós somos limitados. Nós somos, segundo a palavra de Deus, comparados ao pó. Nós somos feitos do pó da terra. Nós somos comparados a uma nuvem passageira. Nós somos comparáveis a uma sombra. Nós somos comparados a erva
do campo. Nós somos comparados a vermes. O Senhor mesmo fala lá em Isaías: não temas, ó vermezinho de Jacó. Eu acho que a queda do homem começa quando ele se julga ser alguma coisa por si só. O maior problema do homem, o fracasso dele começa quando ele se auto-intitula alguma coisa. Talvez você já viu ou ouviu falar dessa cena, quando numa certa discussão, um desentendimento, alguém faz o seguinte comentário: você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está se debatendo? Você me conhece? Sabe de onde eu vim? Você sabe qual é a minha família? Você me conhece de onde? Cuidado, porque você não sabe com quem você está mexendo, com quem você está se metendo. Ô, gente, dá dor. Dá dor. Porque Deus, ele exalta os humildes, mas ele abate os soberbos. No livro de Provérbios está escrito claramente que jamais a sua própria boca se elogie, mas que os outros te elogiem. Porque eu posso falar que eu sou qualquer coisa. Eu posso falar que eu sou qualquer coisa. Mas quando o outro fala, é porque o outro vê em mim. E é muito mais fácil eu enxergar o outro do que eu me enxergar. É muito mais fácil eu transmitir aquilo que eu sou e o outro enxergar do que muitas vezes eu reconhecer o meu próprio erro, eu reconhecer as minhas próprias falas. Jesus, ele cita uma parábola que quando você chegar num banquete ou numa festa ou numa cerimônia, não senta lá na frente não. Porque é como se você estivesse se honrando. Eu vou sentar lá na frente, porque os primeiros lugares, eu vou ficar no local privilegiado, os primeiros lugares é sempre para os melhores convidados. E Aí Jesus fala que pode chegar o anfitrião da festa, com toda a educação, bater no ombro. Dá licença daí, por favor, porque já está reservado. Mas quando você chegar, senta mais profundo, porque aí a honra, a glória está em o dono da festa chegar lá e te exaltar. O que você está fazendo sentado aí? Não, eu separei um lugar melhor para você. Vem para cá, tem um lugar aqui muito bom para você. Vem, esse lugar aqui foi reservado para você. Aí atrás não é lugar para você. Vem se assentar à frente. Aí está a honra de um ser humano. Uma vez eu fui numa festa de casamento e talvez essa pessoa na qual o casamento eu fui ter a honra de participar, que eu amo muito essa pessoa, e tinham muitas pessoas na igreja, muitas mesmo. Só que no final da festa, quando eu fui cumprimentar essa pessoa que eu tanto amo, juntamente com a sua esposa, e logo que eu o abracei, ele falou nos meus ouvidos: não vá embora não, porque vai ter um jantar depois do casório, vai ter um jantar, não vai embora não. Aí eu fiquei até surpresa. E nesse casamento foram meu pai e eu. E então eu falei: não, pai, privilégio e que honra. Quer dizer que a festa não é para todo mundo, é só para os mais chegados. Aí talvez você esteja se perguntando: mas por que então que ele não chamou todo mundo? Gente, hoje em dia não tá barato dar festa. A verdade é essa. Mas naquela festa ali, como não ia dar para fazer para todo mundo, ele escolheu os mais chegados. Então naquele momento foi uma honra para mim. Melhor do que muita gente que bate no ombro da pessoa, né? E aí, onde vai ser a festa? Onde que vai ser o churrasco? Não, porque aquela pessoa pode até te convidar, mas por ficar sem graça de você estar fazendo a pergunta, com medo de depois você descobrir que houve a festa e ela falou e não foi convidada. Então ela está sendo chamada porque ela se ofereceu. A honra não está em eu me oferecer, está em eu ser lembrada, eu ser privilegiada e colocar
entre aqueles poucos lugares que foram selecionados. Também uma outra pessoa que eu amo muito, e a filha dessa pessoa, muito amada por mim, muito chegada mesmo da minha parte, fez 15 anos. E a família era muito grande e não tinha como chamar todo mundo. Não tinha. Infelizmente, ele não tinha condição de fazer uma festa tão grande. Aí eu tive a honra. Olha que delícia. Eu tive a honra no meio de centenas de pessoas. Aquela pessoa entrar em contato comigo, explicar que não ia dar para fazer para todo mundo e chamou poucos. Gente, tinha poucas pessoas na festa. E eu estava lá. Porque eu sou alguma coisa? Não. Simplesmente eu não sou melhor do que ninguém. Mas aquela pessoa, ela tem um carinho por mim, ela tem uma admiração por mim e ela me convidou. Então, nós temos que sempre o quê? Ficar na nossa. Deus exalta a quem quer. É Deus que exalta. A maior honra, ela não vem de mim mesma. Eu sou boa, eu sei cantar, eu sei falar, eu sei pregar. Ninguém faz um bolo como o meu. A minha comida é maravilhosa. Que eu isso, eu aquilo. Gente, eu não sou nada de mim mesma. Lembre-se do raminho na videira? Eu sou porque eu estou firmado na videira que é Cristo. A Bíblia fala que quer comais ou quer bebais alguma coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Também relata, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O homem por si só, ele não é nada. Ele não traz nada e vai sair deste mundo sem levar nada. Então a glória que nós podemos ter é termos a presença do Senhor. Porque o ponto de partida para sermos pessoas mais que vencedoras em Cristo Jesus é a presença dele. Quando Jesus ali na cruz do Calvário, ele bradou, está consumado. Ali ele não falou, está consumado a sua glória como homem, está consumado a sua casa própria, está consumado o seu carro próprio, está consumado a sua fama, está consumado o seu galardão nesta terra, você vai ser o melhor, você é isso, você é aquilo, não. Ali ele bradou, está consumado, Pai, a sua vontade, a sua obra na minha vida, enquanto aqui nesta terra. Eu fui até o fim, eu te obedeci até o fim. Eu comprei para ti com meu sangue aqueles que estavam perdidos como ovelhas sem pastor. Aqueles que andavam em trevas, agora vão andar em luz, vão andar na minha presença. Senhor, está consumado a sua vontade. Lembra da oração no Getsêmani? Convém, Pai, que seja feita a sua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice que é muito pesado, mas todavia que seja feita a tua vontade e não a minha. Naquele momento o Senhor nos comprou com um alto preço. Nos comprou com um alto preço. A palavra do Senhor fala no livro de 1 Pedro que nós não fomos comprados por pedras preciosas, por coisas corruptíveis ou perecíveis. Nós custamos o preço de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não somos nada de nós mesmos. Não podemos nada de nós mesmos. A palavra também fala, sempre a palavra, gente, tudo é o que está escrito. Porque eu de mim mesma, eu não tenho nada para oferecer, eu não posso libertar nem salvar ninguém. Eu, na força do meu braço, eu não posso curar ninguém. Na força do meu braço, eu jamais poderei andar sobre as águas. Eu vou afundar no 1º metro. Na força do meu braço, eu não tenho poder de abrir mar nenhum. Eu não tenho poder de multiplicar pães e peixes. Eu não tenho poder de repreender os demônios. Eu não tenho poder de fazer milagres. Mas é no braço forte do Senhor que eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. E sem Ele, nada feito. Sem Ele eu passo vergonha. Sem Ele eu desisto, eu me entrego. Sem Ele, com certeza eu vou naufragar. Ai dos discípulos em alto mar se não fossem a presença de Jesus ter chegado naquele momento. Ai dos discípulos em alto mar se não fosse também naquele outro episódio quando Jesus estava deitado lá no barquinho deles. Ô gente, Deus tem hora que Deus faz cada uma, né?
O barco parecia que ia afundar, todo mundo desesperado, gritando, e chuva descendo, e talvez raios, trovões, ondas altíssimas, e Jesus, a Bíblia fala que ele estava deitado com a cabeça sobre um travesseiro, dormindo, tranquilo. Você já parou para pensar que nessa época tão turbulenta, tantas coisas, nesse vulcão que nós temos vivido nos últimos dias aqui nesta terra, porque eu creio que os sinais já são para a volta de Jesus a qualquer momento. Você já parou para pensar nessa turbulência toda? E Deus, num alto e sublime trono absoluto, a própria paz, a própria sabedoria, soberano, dono de todo poder. Ele tem toda a autoridade, ele faz e desfaz, ele tira a vida a hora que quer, do jeito que quer, ele dá a vida a hora que quer, ele abre a porta e ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre, ele faz e desfaz, ele enriquece, ele empobrece, ele exalta, ele humilha, ele abate, ele levanta. Ele tem poder para enfraquecer ou para fortalecer. Ele manda até no diabo. A gente vê isso no livro de Jó. Enquanto está essa turbulência aqui embaixo, ele está lá. Pleno. Absoluto. Altíssimo. E bendita a hora que a palavra nos relata que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus reina absoluto sobre os céus e a terra, sobre a vida e sobre a morte. Nada foge do controle de Deus. Absolutamente nada foge do controle de Deus. E eu quero nesta tarde, hoje tô vendo aqui no meu calendário, dia 3 de junho. 3 não, gente. 4. O tempo tá passando tão rápido que às vezes a gente se perde. Mas presta atenção. Isaías 40, a partir do versículo 10. Anota aí, abre na sua Bíblia e medita nesta palavra. Isaías 40, versículo 10. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. E conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Gente, se Deus cuida de animal, Deus cuida de bicho. Você já viu bicho batendo ponto de manhã para trabalhar? Hora de pegar, hora de largar? Você já viu animal fazendo hora extra? Você já viu um animal suando para pagar as contas? Não. A Bíblia fala que Deus cuida de pardal, alimenta pardal. Deus não cuidará de nós? Deus é Pai. Deus é bom. Deus é provedor. Ele é o nosso pastor, fiel para suprir as nossas necessidades. Versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu com seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota, uma gota que sobra dentro de um balde. Para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia.
Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo no altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês vão comparar a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro? E para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são como pequenos gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como a palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem é semelhante a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens caem e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Esse é o nosso Deus, que fez todas as coisas, criou os céus e a terra. Ele é aquele que tem todo o domínio, todo o poder, toda a autoridade na palma das mãos. Aqui nesta terra, tudo foi criado. Por quê? Por quem? Porque existe um Criador. Por quem é este Criador? Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, aquele que tudo fez e por ninguém foi feito, aquele que ordena e é batata, aquele que fala e tá falado. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele vela para que a sua palavra se cumpra. Mas apesar dessa imensa grandeza, apesar dessa soberania, apesar dessa majestade tão alta e insondável, a nossa mente humana, ele se importa com o pequeno. Ele dá atenção ao humilde. Ele atenta para o simples de coração. O Senhor não se impressiona com a nossa aparência. O Senhor não se atenta para os arranha-céus que constroem nesta terra. O Senhor não dá a mínima. Se a pessoa que tem mais diplomas, mais pós-graduações, doutorados, o Senhor não liga para os prédios luxuosos lá de Dubai. O Senhor não se importa com a bolsa de valores. O Senhor não vê a diferença naquele que anda a pé ou de ônibus ou aquele que tem 5, 6 carros importados na garagem. Para o Senhor não faz diferença se a pessoa tem uma conta gorda ou então um cartão Black Infinity ou aquela pessoa que não tem nem bolso na roupa e nem o dinheiro da passagem tem. Para Deus isso não faz diferença.
A única coisa que chama a atenção desse Deus todo-poderoso e glorioso é um coração quebrantado, é um coração contrito, humilde, manso, arrependido, dependente da sua misericórdia. Em Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22, está escrito que a única causa de não sermos consumidos é o amor de Deus por nós. São as suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Aqui embaixo nada impressiona a Deus, a não ser um coração cheio de amor, de temor, de fervor, de misericórdia, graça, simplicidade e dependência do Altíssimo. Sem Ele, nada podemos fazer. O Espírito Santo, ele jamais vai habitar em templos luxuosos. O Espírito Santo jamais vai habitar em coisas grandiosas, coisas... Não. O Espírito Santo, ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. Isso é maravilhoso. Isso chega a ser constrangedor. Eu, tão pequena, limitada, falha, assim como você, sujeita a dores, a fraquezas, dias maus, tempos difíceis. Eu fui escolhida, assim como você, por Deus, para ser templo do Espírito dele. O Senhor te chama para levar a luz dele por onde você for. O Senhor te chama para ser sal na medida certa. Não salgar, e nem uma comida insossa, sem sabor, mas temperar na medida certa. Ele é aquele que olha para nós aqui embaixo, tão pequenos e limitados, às vezes tão desanimados, mas nos fortalece. O nosso Deus não se cansa e não se fadiga. Ele não tem início, não tem fim, ele não tem limites. E aqueles que confiam e esperam no Senhor, além de serem como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, ele nos dá o grande privilégio, o imenso privilégio de sermos renovados como a águia, para voarmos alto, para não cansarmos. Não cansarmos, eu digo no seguinte termo, de não desanimarmos de crer, de não nos entregarmos sem esperança. Mas eu falo não desanimar e não se cansar, de perseverarmos até o fim, de continuarmos firmes, crendo que essa palavra tem resposta para tudo, que essa palavra tem respaldo para tudo, que essa palavra tem todo o poder de me fortalecer e de me renovar. Eu só estou aqui falando para você, porque eu creio nesta palavra, porque assim como ela fala comigo, Deus me toca para falar dela contigo. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E só tem um meio de adquirir a fé, que também está escrito aqui. A fé vem, e vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra dos homens passa. A palavra dos homens, num instante, fulano falou que eu vou conseguir. Mas mediante as dificuldades dessa vida, acontece de tudo para nós desanimarmos. Mas essa palavra, ela renova a nossa fé. Ela faz de nós pessoas melhores. Essa palavra me faz respirar e continuar firme na caminhada. Não desista, não pare de crer. Essa palavra tem resposta para você. Tira mais tempo para a Bíblia. Tira mais tempo para ter intimidade com a palavra do Senhor. Lembre-se sempre que tudo vai passar, mas essa palavra permanecerá para sempre. Tem até um corinho de uma música que fala: céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Amém?